Senhor Deus Pai, hoje não vamos ler, falar de leituras. Hoje vamos apenas confabular sobre algumas curiosidades e te pedimos, Senhor, para que o Senhor possa estar direcionando também esta conversa que vamos expor agora. Apenas são algumas dúvidas que o ser humano tem concernente à sua criação e às coisas acontecidas há tantos tempos. Hoje vamos expor 4 curiosidades e pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar nos direcionando no nome de Jesus. Amém. Então hoje nós não vamos pregar, nós vamos apenas confabular. Então colocamos aqui 4 curiosidades que existem nas Escrituras, que o homem, sempre alguém expressa estas curiosidades. Primeira delas, data de nascimento de Adão. Segunda, sobre a existência do mundo. Terceira, quem era a esposa de Caim? E a quarta e última curiosidade de hoje, nós vamos falar um pouquinho da diferença de cor de pele dos seres humanos. Então, começando lá na primeira curiosidade, que geralmente é um ponto de interrogação para muita gente, sobre a idade de Adão, sendo que a própria Bíblia diz que ele morreu com 900 e poucos anos. É uma curiosidade que, sinceramente, eu não me importo muito com ela, sobre a idade de Adão. Porque Adão, segundo a palavra de Deus lá no Gênesis, Deus pega do pó da terra, faz aquele boneco, sopra nas suas narinas e dá o fôlego de vida e faz uma alma vivente. E ele leva esta alma vivente para viver no Éden, um jardim especial que o próprio apóstolo Paulo ele relatou como o terceiro céu. E para viver no Éden não era necessidade contar tempo de vida. Então o meu ponto de vista é o seguinte: Adão foi criado num período antes deste tempo contábil que é os anos, data de nascimento e data de morte do ser humano, que é algum tempo contábil. E quando Adão foi criado, não existia este tempo contábil, ele foi criado na eternidade. E aí Deus coloca, mesmo sendo lá no Jardim do Éden, ele coloca um teste para que Adão, se ele poderia ingressar na vida eterna com aquele corpo feito do barro. E ele não passou no teste, ele desobedeceu e pecou e foi expulso do Éden para uma dimensão que começou a contar tempo. Então a minha resposta acerca de data de nascimento de Adão, ele não tem. Se quiser colocar alguma data, coloca na data que ele foi expulso do paraíso, que a partir dali ele começou a morrer. Então o meu entendimento é o seguinte: ele começa a morrer a partir da desobediência. Agora, o tempo da eternidade não tem ninguém que consegue contar.
Por isso, hoje, cientista pega uma pedra, um osso, e leva para os seus laboratórios e ali descobre 40 milhões de anos. Por quê? Porque essa pedra, esse osso também foi criado lá na eternidade. Então, uma projeção que fazem acerca da vida do homem hoje, muito chega a 100 anos, muito pouco chega a 100 anos. Então, hoje nós, aqui nesse sistema transitório, nós também estamos neste tabernáculo que recebeu uma condenação, que é o corpo carnal, que ele está sentenciado a voltar ao pó. E para isso acontecer, é média de até os 100, 110 anos, muito poucos passam disso. Agora, a segunda curiosidade, a existência do mundo, esse globo terrestre, também é semelhante à mesma curiosidade lá da vida de Adão. Também foi criado num período que não se contava tempo, era dentro do período eterno que sempre existiu a existência de Deus. Então, não tem muita coisa a acrescentar acerca da existência do mundo. Também ninguém consegue calcular E hoje a própria Bíblia, pelos relatos bíblicos, tem 6.000 e poucos anos, contando desde que Adão foi expulso, até depois depois teve o dilúvio, mas aí continuou contando o tempo ainda, porque a própria Bíblia fala que a arca ficou cerca de 6 meses lá em cima do monte. E quando termina o dilúvio, eles descem daquele monte e começam a gerar seres humanos outra vez na face da terra. Aí vem uma curiosidade também antes do dilúvio, que é quem era a esposa de Caim? Interessante que é uma resposta que, se nós observarmos, a resposta está diante dos nossos olhos. Quando Adão foi expulso do paraíso, eu acredito que saísse só ele e Eva ali, porque foi os dois que pecaram, então saíram os dois do paraíso. Se tinha alguém que foi criado antes do pecado, que nasceu antes do pecado, continuou lá no paraíso. Não cabe a vontade de Deus querer revelar isto para nós, porque o que importa é mostrar a queda e como o homem vai se restaurar diante da face de Deus. Ele realizou meio para isso. Interessante que a própria Escritura diz que Adão e Eva tiveram Caim, Abel e Sete, e teve filhos e filhas que não estão nominados dentro das Escrituras. Então, o que eu falei que era fácil entender isto? Porque vamos só relatar uma experiência que aconteceu com o próprio povo da família de Jacó. Quando houve seca em Canaã, e eles desceram para o Egito, para habitar no Egito, foi cerca de 70 pessoas. E ali passaram cerca de 440 anos no Egito. E com 440 anos, olha
o número de pessoas que voltaram para a Terra Prometida. Contava milhares de pessoas, só adultos, sem contar idosos e sem contar crianças. Então tem aquele número muito grande. Então, de quando Eva e Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles vieram para uma terra onde habitaram, e ali começou a gerar filhos e filhas, que a Bíblia não denomina ninguém desse, mas é só contar o tempo de Adão até Noé, que ali começa a contar os tempos, foram mais de 1000 anos. Então a geração já era muito grande. E a Bíblia não relata qual época da vida de Adão eles tiveram aqueles 2 filhos que a Bíblia relata, os 2 primeiros filhos, que não quer dizer que seja os primeiros filhos de Adão. Teve Caim e Abel, que Caim mata Abel, e depois mostra Sete, que vem uma geração que vem até Noé. Então a linhagem, nós podemos contar como a linhagem de Cristo, é aquele terceiro filho que é nominado filho de Adão, Sete. Mas sobre a resposta de quem era a esposa de Caim, poderia ser uma irmã, poderia ser uma sobrinha, poderia ser uma prima, e daí por diante, porque se passaram vários anos acerca. Então, uma resposta que é só colocar a nossa mente para funcionar um pouquinho, que nós vamos ter esta resposta. Então, a Bíblia relata acerca de Caim, Abel e Sete, os filhos nominais de Adão e Eva. Mas os filhos e filhas que relata não denomina ninguém, não nomina ninguém, não fala nome de ninguém, quanto viveram, quem eram. A única coisa que aparece é que Caim, quando foge da onde ele estava, onde matou o seu irmão, que chega na terra de Nod, ele casa e ali gera famílias. E aí mostra algumas gerações de Caim, mas que também foram exterminadas com dilúvio. Aí mostra a linhagem de Noé, com aqueles 3 filhos, e as suas noras e a sua esposa, e dali começa uma grande geração de novo, porque depois do dilúvio, nós achamos na Bíblia que se escaparam apenas 8 pessoas, que era Noé e a esposa, e os 3 filhos e as 3 noras. E dali começou de novo a gerar filhos e filhas para cumprir a vontade de Deus, que era encher toda a terra. E veja a grande multidão que tem depois de Noé. Quantas! E a última curiosidade que nós colocamos hoje, por que a raça humana é tão diferente? Com várias tonalidades de pele e várias línguas diferentes, inclusive onde chama mais atenção é a raça africana com a pele escurecida e a europeia com a pele, da pele branca, outro vermelha, outro amarelo, que é no caso as vidas lá do Oriente, que é os japoneses e chineses, essas raças com pele amarelada. Então a única explicação científica disto é de acordo com aonde foi criada estas populações de lugares diferentes, com climas diferentes no mundo. Porque
A genética, ela até dá alguma diferença, mas não é tanto também. E a diferença de tonalidade de pele, por exemplo, do europeu para o africano, ela é muito grande. E países misturados, como o Brasil, nós temos aqui toda espécie, toda tonalidade de pele, e pessoas de várias nações misturadas aqui, era como os samaritanos, que ali era uma mistura de raça. Mas a explicação da diferença foi porque falavam até a descida da arca, até o início da construção daquela cidade que ganhou o nome de Babilônia, Babel, que foi ali a confusão das línguas, e por esse motivo ali o Senhor. Então, essa diferença de língua, Deus colocou já ali naquele vale onde estavam construindo aquela cidade. E a partir dali, cada um que tinha a sua língua diferente, eles foram unidos, porque um falava, o outro entendia, foram para cada lugar dentro do globo terrestre e com climas diferentes ganharam tonalidade de peles diferentes. Então são coisas, algumas curiosidades que só a parte científica já explica isto. Então não tem muita coisa para acrescentarmos nisto. Hoje nós vamos ficar apenas nestas 4 curiosidades que nós não precisamos de estar fazendo grandes pesquisas para ter uma ideia por que estas diferenças. Primeira, sobre a idade, data de nascimento de Adão e de Eva. Então, não mostra uma data de nascimento porque eles foram criados na eternidade. Segundo, o mundo. O tempo de existência do mundo. Esse globo que nós conhecemos, o mundo terreno, terrestre, também foi da mesma maneira quando Deus começa a edificar todas as coisas, a criar todas as coisas, também foi no período que não existia tempo transitório, era a eternidade. E sobre a esposa de Caim já fica um pouco diferente, porque de acordo com a evolução, criação dos seres humanos, a raça humana foi aumentando. A Bíblia não fala com que idade por exemplo, Adão teve Caim, nem Abel, e nem Sete. Só fala, Sete ainda dá mais ou menos qual era a idade de Adão e quanto tempo ele durou. Então ainda dá para saber mais ou menos, mas não a data, mais ou menos os anos. E Caim e Abel não fala essa idade. Então é um segredo de Deus, é uma economia de Deus que não cabe a nós. É apenas uma curiosidade que o homem tem. E a quarta, por que a raça humana é tão diferente, com línguas e peles tão diferentes? Sobre a diferença de línguas, a própria escritura fala isto lá em Gênesis, que quando Deus desce para ver a edificação, que os homens pós-diluvianos estavam edificando, também não fala quanto tempo depois do dilúvio. E aí houve a confusão de línguas, cada um falava uma coisa e o outro entendia outra, que foi ali a diferença das línguas. E aí foi espalhado, e ao espalhar, cada um ganhou a sua tonalidade de pele de acordo com o clima onde foram viver. E assim é a resposta dessas curiosidades que nós apenas no imaginar a gente já descobre
o que que significa isto. Então, são algumas curiosidades que não vai nos elevar em grau espiritual, não vai nos elevar e nem nos diminuir em santificação. O único conselho que nós temos é que, cada um pode até ter essas curiosidades, mas ele deve se portar nos ensinamentos que Cristo deixou, a doutrina dos apóstolos de Jesus Cristo, e seguir ali a receita que está escrita para que nós possamos voltar de novo a esta eternidade onde o homem foi criado. Então, foi nesta eternidade que eu, você e todos fomos projetados. E o desejo de Deus é que nós voltamos para lá, através do sacrifício do Filho amado dele. Ali onde nós podemos ser justificados de novo, porque nós nascemos já condenados pela herança de Adão, mas hoje nós temos a graça de Cristo. Então o conselho é esse. É proibido ter essas curiosidades? Não. Só tem que saber que isso não vai te edificar e nem te diminuir em nada. Então nós precisamos crer. Então esta é a nossa resposta por estas 4 curiosidades. Essas curiosidades, é normal que elas existem. Então esta é a nossa palestra de hoje, o nosso bate-papo de hoje, a nossa conversa de hoje, nossa confabulação para estarmos hoje notando que isso não tem grande diferença espiritual para nossas vidas. Cada um medita nisto. Está encerrado nossa conversa de hoje, nosso bate-papo.